Na última semana, o mercado foi pautado pelas tentativas de negociação sobre as tarifas. Enquanto o prazo de 1º de agosto se aproxima, o investidor vai ficando mais cauteloso e produtos de investimentos vão sendo mais impactados. Em meio a esse cenário de incertezas, eu chamo agora o nosso colunista Gilvan Bueno para a gente falar um pouco mais sobre esse momento do mercado acionário brasileiro. Gilvan, meu querido, muito bom dia para você, sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigada pela sua companhia logo nesse início de semana. E que semana, né? Porque, olha, eu já estou respirando antecipadamente, Gilvan, bom dia. Muito bom dia, Débora, e nossa audiência, aos investidores que nos acompanham. Obrigado pela audiência, Débora. Uma semana que define os próximos 3 anos, uma semana com decisão da taxa Selic, e na sexta-feira nós teremos aqui a materialização dos tarifários para o Brasil. Então, os investidores precisam estar muito atentos. Pois é, pegando já o gancho nessa sua questão aí da materialização do tarifaço, Gilvan, a gente tem o mês de julho caminhando para poder ser o pior, né, para a Bolsa Brasileira em 4 anos. Na sua leitura, quanto dessa aversão ao risco tem relação justamente à precificação dessa concretização desse tarifaço de Donald Trump, e quanto também pode estar ligado a fatores internos como incertezas fiscais, ruídos políticos, que a gente também, né, teve uma certa movimentação aqui ao longo desse mês, né? Então, como que a gente pode dividir isso nesse momento na tua visão? Quando nós pensamos no mercado de ações, uma grande máxima é que ele é a antecipação de lucros futuros. Então, o preço, em alguns momentos, ele traduz uma expectativa de uma valorização, de um maior lucro, de uma maior geração de receita, de uma redução do seu endividamento por parte das companhias. Então, quando você tem um cenário, alguns setores, que mostra que o futuro será muito promissor, você tem aqui a antecipação desses lucros, os investidores querendo comprar de maneira antecipada esse futuro que irá se materializar. Quando esse futuro não se materializa, ou seja, essa projeção, esse orçamento, ele não acontece de fato, você tem ali a penalização das ações, e isso acontece muito. O que vem acontecendo agora é que um dos exemplos mais emblemáticos que nós possuímos aqui são as ações da Embraer. As ações da Embraer que entregaram historicamente o maior número de pedidos nas últimas semanas, que vinham numa forte valorização, projetos internacionais, mas que depende muito de um futuro próximo com a economia americana. Então, quando os investidores entendem que isso não irá acontecer, você começa a se desfazer das ações, querendo não ter essa desvalorização. Então, o mês de julho, como você sabiamente destacou, Débora, ele antecipou isso para alguns setores estratégicos, como mineração, siderurgia. Na parte interna que você também citou, a gente olha a desvalorização do Banco do Brasil, a gente também pode olhar as ações da WEG, que cai muito esse último mês. Então, o mercado de ação brasileiro ele está sendo, alguns setores, principalmente que trabalham com exportação e dependem da atividade econômica americana, eles estão sendo duramente penalizados, porque com a tarifa chegando na próxima sexta-feira, os lucros, o endividamento pode subir, os lucros podem ceder, o custo também pode aumentar. Então, isso, Débora, antecipa um cenário muito ruim para os investidores. Uhum. Bom, pensando nessa questão da fuga do capital estrangeiro, né, Gilvão? O investidor estrangeiro retirou mais de 7 bilhões da B3 somente agora em julho, segundo os dados mais recentes que foram atualizados. Esse movimento, na tua visão, pode se intensificar com a aproximação desse 1º de agosto, ou seja, pode se intensificar ao longo dessa semana, ou tudo já foi precificado na tua visão? Débora, a forte valorização que nós tivemos no primeiro semestre, ela aconteceu pelo capital internacional. Então, esse capital internacional ajudou muito a Bolsa Brasileira. Mas à medida que ele vai buscando outras economias, que ele vai saindo do Brasil procurando economias mais estabilizadas, com maior crescimento, como antecipei na minha fala anterior. Como assim maior crescimento? As tarifas do Donald Trump podem, na próxima sexta-feira, reduzir o crescimento do Brasil. Então, se você vai ter um crescimento reduzido, talvez não faça sentido estar aqui e procurar outras economias. E se a gente não tiver essa discussão, e se os investidores não entenderem que a gente está muito próximo de uma pacificação, de uma união, isso pode sim levar o capital internacional para fora do Brasil. Então, hoje, a maior preocupação, até parabenizar aqui alguns empresários, alguns estudos da Anshan têm ajudado bastante para você ter uma maior tranquilidade. Mas se a gente entender que as tarifas vão reduzir o crescimento em 1 ou 2%, os investidores vão buscar outras economias com maior estabilidade e projeção de crescimento melhor.
Gilvan, pensando em impacto sobre os múltiplos, né? Porque no final das contas, essa forte correlação nesse momento de papéis de empresas exportadores e também ligadas à indústria acabou reduzindo múltiplos ali em relação, por exemplo, a lucros esperados. Isso torna, na tua visão, o valuation mais atrativo ou ainda há risco de novas revisões para baixo, na tua visão? Débora, para essa pergunta eu precisei conversar com alguns bancos de investimento, alguns analistas, e um ponto que a gente precisa sempre lembrar aqui a gente na parte de valuation, essa questão dos juros altos, ele prejudica muito a conta do fluxo de caixa descontado, que é uma técnica muito utilizada. Então, se você tem juros altos, isso penaliza o lucro futuro, e é isso que explica um pouco essa forte ausência de IPO nos últimos 3 anos. Precisamos lembrar que o mercado de ações brasileiro passa por um hiato de IPOs muito representativo. Por quê? Porque se você tem um juros altos, isso prejudica o fluxo de caixa futuro da companhia e a companhia não tem ali essa valorização esperada. Então, isso prejudica, sim, Débora, bastante. E o valuation hoje ele é dependente muito desses juros de 2 dígitos. E, curiosamente, Débora, nessa semana nós teremos a definição da taxa Selic, que muitos aqui têm uma expectativa nas análises de que vai se manter a taxa de juros. Algumas gestoras, Débora, que eu andei conversando, elas também já antecipam que nas próximas reuniões nós podemos ter uma redução por esses impactos que vêm acontecendo. Então, sim, juros altos prejudicam o valuation, essa imprevisibilidade dos lucros futuros prejudica os valuations e também, Débora, uma questão que são os custos. Esse custo maior pode também prejudicar os valuations. Então, é um momento muito desafiador para o mercado de capitais brasileiro, onde que a gente vai precisar ter aqui uma visão mais estratégica e as empresas que não estavam sofrendo com o seu endividamento podem aumentar. Então, a gente pode ainda ter momentos muito ruins para a Bolsa Brasileira, que era um pouco diferente que nós presenciamos no primeiro semestre, né, Débora? Foi um dos melhores primeiros semestres do mercado de ações brasileiro, mas o cenário internacional prejudica um pouco. Uhum. Agora, Gilvan, então, diante disso tudo que a gente tem conversado até agora, temos uma janela de oportunidade ou muito mais, não sei se a armadilha seria, ou qualquer movimentação agora poderia ser precipitado. Por que eu te pergunto isso? Porque enquanto muito vem queda de preço, né, de ativos como oportunidade de entrada, outros alertam para risco de novos choques, principalmente diante de tanta incerteza que a gente tem nessa relação tarifária, né, nessa nova onda de mudança, né, de toda uma economia global que tem sido motivada, né, por Donald Trump e suas determinadas incertezas. Como que o investidor deve, então, interpretar esse momento na tua visão? É mesmo uma janela de oportunidade? Ou o cenário ainda é de muita instabilidade e pode acabar escondendo determinadas armadilhas nesse momento? Compre ao som dos trovões e venda ao som dos Essa é violinos. bem antiga, um ensinamento Essa é bem bem antigo, tem antiga, razão. muito boa. Essa é do Warren Buffett na convenção. Isso foi perguntado, Débora, para o Warren Buffett. O Naka e eu participávamos lá. E ele lembrou um pouco dessa frase, né, que é o momento de um mercado muito volátil, que você tem aqui oportunidades, mas sempre respeitando o perfil de investidor. Então, para quem tem uma possibilidade de médio e longo prazo, e foi uma frase que eu destaquei logo no início do ano, sim, você tem, assim, na Bolsa Brasileira, que é um modelo diferente de outras economias, em termos de mercado de capitais, Débora, você tem empresas que são líderes em seus setores, por exemplo, como siderurgia, empresas que são líderes na parte de um aço de qualidade, empresas que têm uma tecnologia diferenciada, que é o caso do WEG, empresas que na parte de aviação comercial civil, como Embraer, que são líderes nos seus setores. O mercado brasileiro ele tem empresas, quando a gente estuda teoria de jogos ou estuda modelos econômicos, que são dominantes em seus setores, são líderes em seus setores e têm uma grande expansão das suas exportações, e são líderes com boa tecnologia, com infraestrutura. Então, o mercado brasileiro, sim, oferece grandes oportunidades para quem tem essa visão de médio e longo prazo. Então, respeitando o que o Warren Buffett fala, né, esses momentos que ele chama de o senhor mercado, que o senhor mercado ele é muito imprevisível, que você tem muita instabilidade, é oportuno. E uma coisa, Débora, aconteceu nos últimos anos, é que algumas empresas ficaram, conversando aqui com alguns analistas, com algumas casas de research, algumas ações ficaram com muita expectativa e não estavam entregando tanto. Então, alguns setores têm uma correção muito pontual. Então, os investidores que têm essa ideia de médio e longo prazo, Débora, é uma daquelas oportunidades que você vai conseguindo ter. Empresas que são líderes no setor pagando muito pouco. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, Gilvan, perspectiva para o Ibovespa, essa atual volatilidade compromete o desempenho do Ibovespa em 2025, na tua visão? Te pergunto isso porque a gente teve revisões recentes aí bem mais otimistas, né, para o Ibov, para o final desse ano, mas agora o cenário parece estar mudando, pelo menos com o mês de julho.
Mudança realmente ou não, ou ainda é possível recuperar essas perdas aqui no segundo semestre? Débora, pensando numa janela de curtíssimo prazo, dos próximos 3 meses, então a gente presenciando uma variável importante, que é a fuga de capital internacional, uma segunda variável importante, que é a taxa de juros de 2 dígitos, e uma terceira variável importante, que são os impactos do tarifaço, lembrando que a nossa bolsa é uma bolsa de commodities, é uma bolsa que tem muita exportação nos seus principais players, que são dominantes das suas indústrias, e que um setor que tem quase de 10 a 15%, que é o setor financeiro, também sofre por causa de uma inadimplência muito alta, de uma economia com cada vez mais restrição devido a essa taxa de 2 dígitos. Então, nos próximos 3 meses, a gente vai ter sim uma revisão, porque esses três fatores que eu destaquei anteriormente, ele prejudicam muito o cenário de crescimento até o final do ano. Então, nos próximos 3 meses, a gente deve ter uma revisãozinha para baixo, mas tudo que for diferente disso que eu destaquei de maneira positiva, Débora, pode levar o Ibovespa para um outro campo. Um retorno de capital estrangeiro, uma queda da taxa de juros, entendendo os impactos tarifários, se eles vão acontecer nessa grande magnitude. Então, sim, isso pode trazer um otimismo. Mas nesse cenário de próximos 3 meses, Débora, com essas três variáveis aqui, as projeções não devem ser mais otimistas, e foi que eu conversei com algumas casas de wealth management também, que conversam com seus gestores, que fazem suas alocações internacionais. Essas casas de gestão de fundos, Débora, elas estão muito preocupadas e reavaliando e reduzindo posições e tentando fazer algumas coisas mais de médio e longo prazo. Perfeito, Gilvan. Quero muito, meu querido, agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Gilvan Bueno, colunista aqui do CNN Money. Muito obrigada, meu querido. Até uma próxima. Um ótimo dia para você, Débora, e nossa audiência. Até mais.